Boa noite. Boa noite, pessoal do Facebook, que nos acompanha já nessa noite fria aqui no Rio Grande do Sul, e a Mônica, nossa convidada especial de Manguinhas, ali se exibindo no calor de Washington. Então, hoje a gente segue com o tema, né, renda básica para além do emergencial. Quero super agradecer a Mônica, a gente já conversou com vários economistas, vários defensores da renda básica, mas é com muito orgulho, muito carinho que a gente tem uma economista mulher, né, hoje para conversar com a gente, com uma política que afeta tanto a vida das mulheres. Valdeci, não quer dar uma boas-vindas à nossa convidada? Não, boa noite, Paola, boa noite a todos os nossos internautas e boa noite a Mônica, muito obrigado por também ter aceito o nosso convite, estou muito feliz. Eu estou desde o ano passado, a partir de todo um acompanhamento da discussão da renda básica, assumi essa tarefa, é uma bandeira do meu mandato enquanto eu estiver na linha de frente e depois continuarei, logicamente. A Paola é uma grande incentivadora desse processo, nós aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul, apresentamos no dia 30 de novembro do ano passado, acompanhado do Eduardo Suplicy, de um projeto aqui na Assembleia Legislativa. Aí a Paola também sabe que a gente protocolou agora, no mês de abril, um novo projeto que seria de renda básica emergencial em função da pandemia, mas é um processo que a gente sabe que passa por muitas dificuldades, por muitos preconceitos ainda sobre esse tema, mas estamos muito felizes de poder ter você na nossa página, na página da Paola, enfim, falando aqui para os gaúchos, para o Brasil, e agradecer muito, né, você que se colocou à disposição. A gente quer muito mais te ouvir, na verdade, conforme for, a gente vai fazer talvez algumas perguntas, mas muito obrigado, Mônica, por ter aceito o nosso convite aí, espero que a gente possa fazer uma boa interlocução com nossos internautas aí, que eu até pediria que todos comecem a participar, compartilhar, né, comentar, para que a gente possa fazer essa nossa live bombar hoje aqui, né, nessa noite fria do Brasil e do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e seja bem-vinda à nossa página. Muito obrigada, Valdeci, muito obrigada, Paola. Para mim é um enorme prazer estar aqui. De fato, eu estou nesses trajes porque está calor, e esse meu escritório aqui onde eu fico, ele é quente, então eu estou no hemisfério norte, né? Vocês estão lá embaixo no hemisfério sul. Mas, enfim, falo com todos. Para quem não sabe, eu falo com vocês aqui de Washington, capital, Washington, D.C., e queria dar também meu boa noite a todo mundo que está nos acompanhando agora ao vivo. Mônica, queria que tu começasse a nossa conversa. A Mônica participou ativamente de um movimento que o conjunto de entidades, inclusive a Rede Brasileira de Renda Básica, puxou, né, que é o movimento... Caiu, Paula? Acho que a Paula caiu. Não, tá me ouvindo aqui? Tá aí? Tá, voltou. Mas acho que conduzindo um pouco esse debate na Câmara, no Senado, também fazendo algumas reflexões. Então, Mônica, queria que tu que já participou com... Tá caindo aí, Paula. Não, você picotou você. Perdi você no finalzinho. Tá. Não, queria que tu comentasse um pouco, tu que já conversou com o povo da favela, com o povo das comunidades, e sabe o impacto que tem a renda na vida das pessoas, um pouco como é que foi participar daí, né, de Washington, dessa campanha de mobilização pela renda no Brasil. Bom, em primeiro lugar, foi, assim, extremamente gratificante, porque é engraçado, né? A gente está vivendo esse momento muito trágico, muito dramático. No Brasil, em particular, a situação está muito ruim. Mas tem um aspecto, para alguns de nós, né? Para muitos de nós, não. Mas para alguns de nós, tem um aspecto desse período de quarentena, distanciamento social e tal, que tem sido muito bom, porque... Por mais que, né, tenha a questão do distanciamento, tem também uma questão de aproximação. Não é uma aproximação como a gente gostaria, né, de estar numa mesma sala conversando,
mas o fato da gente poder fazer muitas coisas por vídeo e por videoconferência online, isso possibilitou para mim, que estou distante, que estou nos Estados Unidos, não estou no Brasil, uma participação mais ativa e nesses esforços todos e no debate público brasileiro, não só muito boa, mas um contato que eu não teria, acho que em circunstâncias diferentes, com pessoas diversas, assim, a começar pelo contato com vocês, que eu provavelmente não teria em outras circunstâncias. Então, isso tem sido foi durante todo esse tempo muito bacana, essa interlocução foi muito rica, com pessoas variadas, enfim, campos diversos e falando de diversos pontos diferentes, né, da sociedade brasileira, num tema que eu acho que nesse momento é o tema que mais mobiliza. Ele mobiliza muito, o tema da renda básica mobiliza, evidentemente, muito por causa da pandemia e dos desafios que ela apresenta para a população brasileira como um todo, mas principalmente para os mais pobres e para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas o tema renda básica, como tema maior, né, como um tema de discussão, ele é um tema assim que tem assim um encantamento, né, ao redor dele, porque é uma coisa que traz no meio dessa discussão tem uma discussão de justiça, de participação social, de liberdade, porque você não tem liberdade sem ter justiça social. Então, tem todos esses temas assim que estão associados à ideia da renda básica, que num momento de tanta desesperança ou de tanta tragédia quanto esse que a gente está vivendo agora, é um tema que traz esperança e que por trazer esperança num momento tão importante, nesse conjunto muito maior de temas que ele engloba, é um tema apaixonante, assim, de qualquer maneira, é um tema apaixonante. Então, na discussão sobre a renda básica emergencial, eu tive, por conta aí desses contatos por vídeo, né, contatos digitais, eu tive como me engajar nessa discussão, que eu gostei muito. Achei que foi um esforço realmente extraordinário, que todas as pessoas que tiveram envolvidas nisso, você, Paola, Valdeci, tantas outras pessoas que tiveram envolvidas nessa história do auxílio emergencial, foi fabuloso, assim, ter conseguido que isso passasse, né, no Congresso Nacional e que tivesse a aprovação que teve num tempo tão rápido quanto foi. Isso foi realmente extraordinário. E agora a gente está nesse ponto, né, em que a gente precisa não só pensar na prorrogação, então a gente está com dois temas agora. A gente precisa, de um lado, pensar nessa prorrogação do auxílio emergencial, porque a gente já está aí, né, em breve, batendo nos 3 meses. Muitos de nós aqui, vocês sem dúvida, eu também, sempre defendemos que o auxílio emergencial deveria ser por um prazo muito maior do que 3 meses, porque a gente sabia que essa história não ia acabar em 3 meses. Mas, para além do auxílio emergencial, a gente tem o tema maior da renda básica permanente, né, de criar um programa de renda mínima para o Brasil, nos moldes do que já vem sendo discutido pelo ex-senador Eduardo Suplicy, desde muito antes de 2004, então desde muito antes da lei da renda da cidadania, né? E eu tenho tido a imensa, sou muito grata por isso, de ter tido a oportunidade de conversar com ele já em algumas ocasiões e, enfim, eu acho que essa é a bandeira pela qual a gente tem que lutar hoje, né? Porque trata-se não apenas de uma questão de proteção social no momento de epidemia, mas para muito além disso, trata de tentar resolver essas nossas, ou pelo menos resolver em parte, né, essas nossas injustiças aí imensas que a gente carrega desde sempre, né? Desde a formação do nosso país, na verdade. Então, Mônica, isso. deixa eu te provocar aqui um pouco. Acho que tu escreveu para um artigo para a revista Época,
que contrapõe um pouco o que a gente tem ouvido aqui, né? Porque, na verdade, agora o Paulo Guedes resolveu fazer ameaças em relação à ampliação do tempo do auxílio emergencial, né? Da renda básica emergencial, desde que voltasse ao valor que ele sempre quis que fosse, que era os R$200, né? E, na verdade, ele tem priorizado um setor econômico no Brasil, que é o setor, bancário, né? De quem tem muito. E tu fizeste uma provocação na revista Época, que é o Estado mínimo para quem, né? Para quem é esse Estado mínimo? Então, eu queria que tu comentasse um pouco, assim, sobre essa lógica de governo que tem histórico, onde a gente precisa que o Estado seja firme e operante. Como tu enxerga isso daí na questão econômica? Pois é, uma coisa que, assim, nessas conversas todas que eu tenho tido, uma coisa que me chamou muita atenção foi numa conversa com o Zezé, que num vídeo que eu fiz com ele há um tempo, que ele fez a seguinte colocação: pô, o Zezé é presidente da CUFA, né? O Zezé disse assim, Estado mínimo, a favela sabe muito bem o que é Estado mínimo. O Estado mínimo é a realidade das favelas e das comunidades. E aí ele disse isso e pouco tempo depois vieram essas falas aí do Guedes, né? Bom, a fala dos bancos ele já está com ela há algum tempo, mas veio essa fala aí que foi divulgada na última sexta-feira da reunião ministerial do dia 22 de abril, em que ele fala explicitamente na ajuda, no auxílio do Estado, no auxílio do governo às grandes empresas, porque essa é a forma como o Tesouro pode ganhar dinheiro, e não auxiliar, portanto, as pequenas e médias, porque com pequena e média empresa você não vai ganhar nada, você só vai gastar. E essa é uma deturpação completa e absoluta de tudo, né? Porque começa pela deturpação do que ele próprio entende como Estado mínimo. Se ele acha que o Estado deve ser mínimo, ele então é mínimo para todos, né? Ele é mínimo para quem já é mínimo, então para as pessoas mais pobres, mas ele também deve ser mínimo para as pessoas e para as empresas, para quem tem, para quem já tem, né? Mas aparentemente esse não é o entendimento dele. Essa fala dele sobre as grandes empresas me lembrou um pouco a história de defesa de campeões nacionais e tal, e eu até fiz uma brincadeira dizendo que, bom, o Paulo Guedes, se ele está defendendo isso, ele é uma espécie de liberal heterodoxo, né? Ele não é um liberal puro sangue, ele é um liberal heterodoxo, porque vai defender empresa grande a essas alturas, num contexto em que você não está nem pensando em desenvolvimento do país, você está pensando em retorno para os cofres públicos. Como assim, né? Que orientação de política pública é essa? Então, assim, o conceito que se tem de Estado mínimo no Brasil é uma coisa muito esquisita, assim, pelo menos o que o Guedes tem na cabeça em termos de Estado mínimo é uma coisa muito estranha. Vale para uns, mas não vale para todos. E a outra coisa que eu acho muito relevante, assim, de todas essas falas do Paulo Guedes, principalmente dessas falas em relação à renda básica e ao auxílio emergencial, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que, curiosamente, a renda mínima, ela estava no programa do Bolsonaro de 2018. Todo mundo esqueceu disso, né? Inclusive o próprio presidente da República, que, aliás, nunca deve ter lido o seu próprio programa de governo. É a única conclusão que a gente pode chegar. Mas estava lá. E a segunda é que a renda básica e a renda mínima, ela não tem nenhum tipo de digamos assim, âncora ideológica. Proponentes da renda mínima, a gente já viu vindo de diversos espectros, né, políticos e ideológicos. E aí é curioso porque um dos principais proponentes da renda mínima, a uma certa altura, foi o Milton Friedman, que foi professor do Paulo Guedes, na Universidade de Chicago, que era ele, sim, um ultraliberal, mas que via na renda mínima, que ele definiu como um imposto de renda negativo, então aquela ideia de que você tributa os ricos e as pessoas mais pobres você não tributa, você devolve, né? Então você dá a elas uma renda mínima. Essa maneira de pensar do Friedman, que virou um artigo que ele escreveu em 1967,
Isso daí não teve, eu me espanto que isso não tenha tido qualquer influência no pensamento do Paulo Guedes, porque não há nada mais, se ele realmente se acha um liberal, no sentido Chicago do termo, não há nada mais representativo disso do que o Milton Friedman ter escrito esse artigo em 1967. Inclusive, o Friedman foi entrevistado pelo senador Suplicy numa determinada ocasião, está lá o relato no livro dele, né, sobre essa entrevista e tudo, e uma conversa muito interessante que aconteceu entre os dois. Mas essa desconexão do Guedes nas falas dele, nas ideias que ele tem sobre essas questões, o que é Estado mínimo, o que é renda básica, para que serve, por que fazer, por que não fazer, são coisas assim muito distantes do que ele mesmo diz que é o cânone, assim, intelectual dele, né? Então, é uma espécie de discussão muito estranha. E outro aspecto que eu acho muito esquisito disso tudo é o seguinte: a gente está num momento, no Brasil e no mundo, em que a necessidade hoje é a gente pensar qual é o papel do Estado. A gente não está discutindo o tamanho, ninguém está discutindo o tamanho do Estado no mundo. É claro que tem pessoas que estão mais ou menos preocupadas com o tamanho do Estado e o que vai acontecer no mundo pós-crise ou pós-pandemia, quando essa pandemia passar, enfim, a gente está muito longe desse cenário ainda, mas, né, qual vai ser o papel, como é que vai estar o Estado nessas circunstâncias, dado que o Estado é o principal ator aqui para substituir o setor privado no momento em que o setor privado está inoperante, pelas razões que a gente conhece. Então, essa discussão, ela existe, e não é mais tanto, no debate internacional, pelo menos, uma discussão a respeito de tamanho, é uma questão a respeito de papel. Então, é uma discussão que é assim: o Estado serve a quem e como. Não é o tamanho, é a quem, em prol de quem age o Estado, em prol de que age o Estado. E aí tem uma coisa esquisita no Brasil, que é o seguinte: a gente tem um governo que foi eleito em 2018 com viés absolutamente anti-Estado, que é o que é, e isso ficou muito evidente naquela reunião lá do dia 22 de abril, e com o ministro da Economia, que tem essa visão esquisita sobre o que de fato é Estado mínimo. Então é uma confusão generalizada de princípio, assim, para não falar da inoperância, é uma confusão generalizada a respeito, assim, de conceitos, entendeu? De conceitos e de enquadramento dessa discussão e desse debate com um mínimo de estrutura, assim, não tem estrutura nenhuma no pensamento, no que parece ser o pensamento da equipe econômica do governo Bolsonaro, e bom, do Bolsonaro nem se fala, porque ele não tem pensamento mesmo, mas certamente da equipe econômica é um pensamento absolutamente desestruturado em torno de eixos que eles dizem existir, mas que na verdade não existem, né? Nem na cabeça deles. Essa história de Estado mínimo, por exemplo, não existe, porque se existe para uns e não existe para outros, então não existe. Então, Mônica, tu acha que... Não, Mônica, tu acha que, assim, com toda essa crise, com toda a pandemia que, enfim, ela acabou tendo impacto no mundo inteiro, tu acha que é possível criar uma nova visão de um papel do Estado e que esse Estado possa, de certa forma, ter políticas que possa atender mais, digamos assim, mais próximo àqueles que são os mais vulneráveis, que são um grande problema, todo mundo sofre com a pandemia, mas os mais vulneráveis, os mais pobres, os mais periféricos, digamos assim, são aqueles que mais sofrem. Você acha que mesmo os liberais hoje começam a discutir essa possibilidade de que, de fato, tem que ter uma alternativa para esta grande massa desempregada, inclusive, possa ter alguma renda para poder consumir, manter minimamente a dignidade? Olha, eu acho que essa discussão ela já está colocada no mundo. Na verdade, essa discussão já estava colocada no mundo antes da pandemia, né? Porque a discussão sobre a introdução de programas de renda básica, ela já estava sendo considerada como um eixo para você lidar com a automação, né? E com os deslocamentos
por meio de tecnologias e adoção de tecnologias e tal, que já está em curso, né? Já está ocorrendo em vários países, e que é uma causa, ou pelo menos é um dos fatores causais, assim, de desigualdade de renda, de aumento da desigualdade de renda. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, esse debate sobre desigualdade e automação era um debate que já estava incitando muito essa conversa, essa discussão em torno da renda básica e de uma ideia de renda básica. Claro que isso está circunscrito hoje, aqui nos Estados Unidos pelo menos, a um espectro político, está totalmente circunscrito ao Partido Democrata, né? Não existe essa discussão dentro do Partido Republicano, principalmente tendo em vista o que o Partido Republicano se tornou com o Trump, né? Mas o debate já estava dado. Com a pandemia, o debate se ampliou, porque na Europa, por exemplo, você já vê iniciativas de renda básica sendo adotadas pela Espanha, por Portugal e outros países que estão considerando ir na mesma direção. Então, a discussão que já existia e que hoje se ampliou por causa dos desafios que a pandemia nos coloca, e principalmente essa visibilidade enorme que a população mais pobre, mais vulnerável, os que mais vão sofrer, os que mais estão sofrendo já, né, com as quedas de emprego, com as altas de desemprego, com as demissões e tudo mais, isso daí só realça o papel dessa discussão sobre renda básica como um pilar fundamental de qualquer coisa que a gente venha construir depois, ou de qualquer coisa que a gente já tenha, na verdade, que construir agora para o que vem depois, né? E sim, recoloca uma discussão sobre o papel do Estado. Então, a renda básica em si traz essas duas perguntas. Para quem e em prol do quê, você já responde com a renda básica. Para quem? Para as pessoas vulneráveis. Em prol do quê? Da inclusão dessas pessoas, porque essas pessoas precisam não só ser assistidas, mas elas precisam ser incluídas, né? Então, o tema está colocado já nesses eixos no mundo. O Brasil tem sempre esse atraso, né, em relação ao que é discutido no resto do mundo, porque o Brasil gosta muito de ficar num debate assim de olha para si mesmo, né? Não tem essa digamos assim, tendência de querer abrir os horizontes, né? Muito, o que é triste, principalmente nesse momento. Mas eu acho, nas discussões que eu venho tendo, nas conversas que eu venho tendo de pessoas variadas e de setores diversos, eu acho que está começando a se formar um tipo de consenso sobre a necessidade da gente reforçar a nossa rede de proteção social, e isso passa por pensar sobre renda básica. Eu acho que passa por fazer a renda básica, tá? Essa é a minha opinião. Tem pessoas que ainda estão um pouco refratárias à discussão da renda básica como uma política pública que tem que ser feita já. Tem pessoas que acham que não, tem que pensar isso direito, não pode ser já, tem que pensar, vamos elaborar melhor e tal. Eu acho que o momento de elaboração é agora. É agora. Para isso já entrar no calendário político, já está na pauta política, já está, enfim, encaminhado para as eleições de 2022, entendeu? Se a gente tiver que esperar até lá para, de fato, colocar isso em prática, né? Para, de fato, erguer a renda básica no Brasil. Mas o que eu sinto é isso, o que eu sinto é que existe hoje um ímpeto, pelo menos, de pensar sobre isso, que antes não existia, né? Antes, como você sabe melhor do que eu, Paula, e você também, Valdeci, essa discussão sobre renda básica era vista como utópica, né? Isso é uma utopia, isso não dá para fazer utopia no pior sentido. Eu acho utopia uma coisa boa, coisa de maluco, não imagina, a gente não pode fazer isso, o Brasil não tem condições. E embora ainda existam pessoas com esse tipo de visão e com esse tipo de discurso, elas estão em número menor do que elas já estiveram. E isso é muito bom, porque isso nos dá esse espaço aí para ampliar o debate em torno do que eu considero uma política absolutamente fundamental.
deixa eu vou seguir aqui, Valdeci, não sei se tu me libera aí mais uma pergunta, porque vamos fazendo um bate-bola aí. Na verdade, tu é a nossa comandante, eu só estou aqui observando. Acho que tu trouxeste algumas coisas que me mexeram aqui, até porque a gente também tem feito uma discussão aqui no estado sobre o estado do Rio Grande do Sul. Só agora em abril cresceu 45% o número de pedidos de seguro-desemprego, e hoje tu tuitou, para tu ver que eu te stalkeio já há um tempo, tu tuitou os números do CAGED, né, que tratam sobre os empregos formais, né, que o Brasil perdeu 860 mil empregos formais no mês de abril. E tu trouxeste uma questão que a gente já vinha vivendo, e eu e o Valdeci, a gente também tem debatido há muito tempo, que a pandemia acabou empurrando para a cara das pessoas que não queriam discutir determinados temas, esfregando, assim, na cara algumas coisas, porque não tem como esconder, né? E uma delas é isso, assim, quer dizer, tá bem, então a gente tem 3 meses de auxílio emergencial, né, de renda básica emergencial, insuficientes, porque a gente já sabe que 3 meses não será possível nem de passar a pandemia, quanto mais de recuperar a economia, né? Bom, assim, qual é o caminho disso? Porque, efetivamente, achar que esse conjunto de desempregados, terminada a pandemia, retornam para os seus lugares e acabou o problema do Brasil, é uma imbecilidade fora do caminho. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse novo desafio, assim, de pensar como que sobrevive, né? Não só depois dos 3 meses, mas depois. Futuro. Olha, eu acho que, como você disse, a pandemia esfrega na cara das pessoas o que sempre foi verdade no país, né? Então, esfrega na cara das pessoas, deixa visível, patente, evidente a quantidade de pessoas em situação precária, em situação de extrema vulnerabilidade que a gente tem. Esses dados de hoje do CAGED, em particular, também expõem isso de uma forma muito gritante, porque o que a gente viu foi, em março e em abril, se a gente somar esses 2 meses, que foram os meses em que a epidemia chegou, né? Antes disso, janeiro, fevereiro, não contam, porque a gente não estava com a crise, com a epidemia no Brasil do jeito que ela chegou no final de fevereiro, né? Então, pegou mesmo em março. Março e abril somados dão mais de 1 milhão de fechamentos ou de destruição de empregos formais. Os 2 meses a gente teve uma perda de mais de 1 milhão. Em 2 meses, a gente teve uma perda maior do que nos 2 anos de recessão, 2015 e 2016, olhando os dados do CAGED. Se a gente somar as perdas de empregos formais na recessão de 2015 e na recessão de 2016 e somar, a gente não chega às perdas de empregos formais que a gente teve nos meses de março e abril. Então, assim, só para dar a dimensão. 2 meses já são maiores do que 2 anos de recessão, e aquela foi uma recessão brutal que a gente sofreu. Aonde foram perdidos esses empregos? Esses empregos foram perdidos no setor de serviços e no setor de comércio, principalmente. Outros setores foram afetados também, mas esses foram os principais. Quem são as pessoas que trabalham majoritariamente no setor de serviços e no setor de comércio? São precisamente pessoas de baixa renda. Isso é que a gente está falando de mercado formal. A gente não chegou nem na informalidade, onde deve estar havendo uma destruição absoluta também, porque as pessoas em situação de informalidade, essas então que não têm aonde se segurar, certamente perderam as suas atividades, perderam a capacidade de exercer suas atividades em alguma medida, provavelmente pior do que as pessoas formalizadas, né? Então, só olhando para a questão das pessoas em situação de formalidade, a gente está falando de uma massa de pessoas de remuneração baixa, que são as que estão majoritariamente empregadas no setor de serviços e no setor de comércio, enorme. Então, assim, só isso no setor formal, sem considerar o setor informal, já deveria abrir os olhos, assim, e assustar as pessoas que estão lá à frente da gestão pública, né? Infelizmente, no executivo a gente não vê esse susto, mas esse susto a gente vê um pouco dentro do Congresso Nacional, sim. A gente sabe que há diversos parlamentares trabalhando para pensar
não apenas, né, em todos os caminhos que você pode tornar o auxílio emergencial mais seguro para as pessoas. Então, passa por prazo, passa por execução também, né? Porque a gente sabe que o auxílio emergencial, em particular, tem tido muitos problemas de execução. Mas, para além disso, está colocado dentro do Congresso o tema da criação de uma renda básica. Isso existe essa movimentação, existe esse ímpeto. O grande desafio aqui a enfrentar são os canais de financiamento, porque os programas esses de renda básica, em suas diversas vertentes, e tem versões diferentes em circulação dentro do Congresso, eles não são programas baratos, né? Eles são programas caros, que custam. E aí tem que se pensar bem como é que você financia. Eu tenho algumas ideias, mas eu vou deixar isso para um próximo bloco de perguntas. Não, exatamente aí que eu ia chegar, assim, a gente tem também tramitado na Câmara e no Senado uma discussão de uma reforma tributária no Brasil, né, para que se diminuísse um pouco a curva da desigualdade, né. Então, eu queria que tu comentasse isso, se tu acha que esse é o caminho, ou se temos outros caminhos que podemos avançar na discussão. Eu acho que a gente tem alguns caminhos. Eu acho que a gente tem, eu vou tocar na questão tributária, mas um primeiro caminho que a gente tem que pensar, é o caminho da unificação dos nossos programas sociais. Então, é pensar assim, em que medida a gente poderia unificar o Bolsa, o abono salarial, o Salário Família, o BPC, todos os programas que a gente tem, num único programa de renda básica, em que todas as pessoas, e todas essas pessoas que recebem esses programas, evidentemente, seriam elegíveis a receber renda básica. Todas essas pessoas, em vez de receber programas variados, diversos, com condicionalidades X, Y, Z, que não são a mesma coisa para nenhum, em vez disso, você tem um programa único, renda básica, todo mundo recebe o mesmo benefício. Muitas vezes as pessoas vão receber benefícios até maiores do que elas recebem hoje em termos de valor. E isso daí tem duas vantagens. A primeira vantagem é que tudo que já existe de recurso destinado para esses diversos programas, se for destinado para um programa de renda básica que abarque toda essa população que hoje recebe esses programas e mais algumas pessoas, você já tem uma parte da renda básica financiada só pela unificação. Então, isso é algo que vários economistas, inclusive, que trabalham com esses temas de pobreza, extrema pobreza, programas sociais e tal, tem dito, eu não sou a primeira pessoa a falar isso, mas é algo que me parece absolutamente, não só razoável, me parece uma coisa assim meio óbvia e meio fundamental, assim, né? Muito melhor a gente ter um programa unificado onde a gente esteja beneficiando todas as pessoas de forma igual. Então, essa é uma primeira ponderação. A segunda ponderação sobre isso tem três, na verdade. A segunda ponderação sobre isso é que hoje, ao ter vários tipos de programas diferentes, programas sociais, a gente tem uma espécie de replicação de custos, né? Porque cada programa desses tem que ter um esquema de monitoramento, tem que ter um esquema de gestão adequado àquele programa específico. Então, a unificação tem a vantagem de você passar a ter um sistema único de monitoramento e de gestão do programa. Então, você até economiza recursos nesse processo. E a terceira ponderação que eu queria fazer antes de chegar na tributação é o entendimento de que a renda básica, ela tem, assim como tem o Bolsa Família, ela tem no seu próprio desenho uma espécie de mecanismo de autofinanciamento. Obviamente não é um autofinanciamento completo, é um autofinanciamento parcial. Mas como que é isso? Você está dando dinheiro para pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda vão fazer o que com esse dinheiro? Elas vão consumir, elas não vão poupar, né? Então, a gente pode imaginar que cada real adicional que a gente põe na mão dessas pessoas vai ser integralmente consumido. Ora, se isso vai acontecer, isso vai retornar aos cofres públicos na forma de arrecadação de ICMS, na forma de arrecadação de ISS, por aí vai. Então, você vai ter um retorno desse programa, ou seja, você tem
uma espécie de autofinanciamento parcial dele próprio, né? Que é gerada por ele próprio. E aí, então, essa era a terceira ponderação. E aí, entrando no tema da tributação, tem duas coisas a se pensar. A primeira, que eu acho que é mais fácil e óbvia, aliás, extremamente óbvia, o Brasil não tributa dividendo. O Brasil tem que tributar dividendo. Assim, hoje, dividendo está isento de tributação. É muito fácil consertar isso. Não precisa de reforma tributária. Basta você enquadrar dividendo ou não pagamento de tributo sobre dividendo como renúncia fiscal. Enquadra dessa forma, remove a renúncia fiscal e passa a tributar dividendo. Então, tem um aspecto aqui que não precisa nem de reforma tributária para fazer. E que já é justo por natureza. Mas, para além disso, se você quiser fazer uma coisa mais bem feita, aí entra a questão da reforma tributária. Qual é a reforma tributária? Não é a reforma tributária que estava sendo discutida antes da epidemia. Não é uma reforma tributária mais focada em ganhos de eficiência e tal. É claro que ganhos de eficiência são importantes porque o nosso sistema tributário ele é ineficiente e ele onera excessivamente pela própria ineficiência, né? Não é nem por uma questão de carga, mas por uma questão de ineficiência. Agora, ele é também extremamente regressivo, porque a gente tributa muito consumo, a gente tributa a produção e a gente praticamente não tributa a renda e a gente não tributa em nada patrimônio. Então, isso a gente não pode ter, né? Países diversos, quando a gente olha assim, o mundo desenvolvido. O Brasil não é um país desenvolvido. Tá tudo bem, mas o nosso objetivo é ser, né? Então, olhando para os países desenvolvidos, o que eles fazem? Como é que é a estrutura tributária? A estrutura tributária é inversa à nossa. É pouca tributação sobre consumo e produção e bastante tributação bem progressiva sobre renda e patrimônio. Então, esse é o modelo que é o mais adequado para nós, tendo em vista o que a gente quer fazer em termos de rede de proteção social. Então, com esse sistema, se a gente conseguir colocar a discussão nesses termos, e aí, evidentemente, tem os entraves políticos todos nessa discussão, mas deixando isso de lado por um momento, é nesse sentido que a gente deveria estar caminhando, né? Assim, antes disso, tem esses outros passos aí, eu acho, que facilitam o financiamento dessa renda básica permanente. Mas depois, o que a gente precisa fazer, já tem que começar a desenhar agora também, é justamente a estrutura tributária que a gente quer. E a estrutura tributária que a gente quer tem que ser assim, porque ela é menos regressiva e também mais eficiente dessa maneira. Paola, desculpa aí que caiu a minha internet aqui. Voltei, caiu uns minutos aqui, desculpe. Mônica, a gente não vai te explorar por horas, mas já que o Valdeci voltou, eu vou te fazer uma pergunta para depois ele entrar de novo, que tu fizeste um comentário sobre, assim, eu acho que o projeto que o movimento Renda Básica que queremos era o que conseguimos, apesar do avanço, foi outro, foi intermediado, né, entre o que o governo queria e o que o movimento estava defendendo, mas mesmo assim uma vitória do ponto de vista da amplitude, do valor, enfim, mas sendo implementado por um governo desgovernado, né? Assim, não estou achando outra palavra nesse momento. E a gente tem, de fato, acompanhado a rede brasileira, o Valdeci, enfim, a gente tem acompanhado o processo de implementação, né? Eu queria te ouvir um pouco, assim, porque eu tenho um pouco a mania de perseguição, que chama aqui, que é assim, daqui a pouco cria um clima tão perverso em volta do auxílio emergencial, né, da renda básica emergencial, que faz com que a própria população ache que isso é ruim, né? Porque beneficia brigadiano não, milico, porque beneficia o filho do William Bonner, porque não sei o quê, em que, na verdade, é um debate de implementação e de um formato, né, que o governo optou. Então, eu tenho muito essa preocupação, queria saber se tu também tem ela e como é que tu tem pensado um pouco sobre isso. Paola, eu ia só completar, eu acho, sabe, porque eu acho que a Mônica pode, de repente, comentar. Quando foi implementada no Brasil a questão do Bolsa Família, por exemplo, a gente teve de uma repercussão muito negativa, preconceituosa, de muitos segmentos, que era dar, né,
dinheiro público para quem não trabalha, para vagabundo e tal. A questão da renda básica, eu não sou economista, mas eu digo o seguinte, se os trabalhadores desempregados, a população mais vulnerável, tivesse a possibilidade de receber, que fosse R$600 por mês permanente, na minha concepção, isso garantiria, na verdade, um aquecimento da economia, né, extremamente importante, principalmente na periferia, nos mercados, nas cidades menores, e isso garantiria, por exemplo, de que quanto mais tu tiver condição de consumir, mais tu pode produzir, com isso aquecer a própria economia, gerando emprego. Como é que tu vê isso? Porque tem preconceitos muito grandes sobre isso. A gente vai ter que também trabalhar, além de toda a questão econômica, uma questão de cultura, né? Que as pessoas, lamentavelmente, quando elas, muitas vezes, até quem ganha muito pouco, às vezes acha ruim que o seu vizinho ganhe igual a ele, né? É uma situação meio complicada, mas não sei se é possível tu meio que completar um pouco também. Esse tema daí é fundamental. Deixa eu começar pela pergunta da Paula. Eu compartilho dessa preocupação, sim, e no que você disse explicitamente, então, no fato do auxílio emergencial estar sendo pago para pessoas que, honestamente, não tem por que receber auxílio emergencial, e isso daí certamente causa um ruído grande e causa isso aí que você disse, uma percepção ruim por parte da população, que é exatamente o que a gente precisa evitar, né? Isso é para ser uma coisa boa, não é para ser uma coisa ruim. Então, eu vejo nisso uma certa... Na maneira... A execução toda do auxílio emergencial, não da ideia, né? Mas a execução. Então, o que o governo tem feito com o auxílio emergencial, eu vejo uma espécie de... Eu vejo uma tentativa de minar mesmo o auxílio emergencial. Claramente, tem uma tentativa de derrubar a ideia e de tornar isso algo que a população percebe como sendo ruim. Então, um dos nossos desafios grandes, eu acho, primeiro é um desafio de comunicação, assim, de explicar para as pessoas que o auxílio emergencial na concepção foi uma coisa, mas quem é responsável pela execução é o governo, e se está sendo mal executado, isso não é um problema do programa, isso é um problema do governo. Então, saber, né, na comunicação, separar isso bem na cabeça das pessoas, esse é um desafio, porque nem sempre as pessoas vão ver dessa maneira. E o outro desafio é a gente conseguir apresentar. E tem alguns colegas meus, o Marcelo Medeiros, para citar um, que estão trabalhando nisso, a gente conseguir apresentar as plataformas ou a estrutura por meio da qual a gente faça esse auxílio chegar na mão das pessoas de uma forma bem melhor, né? Bem mais eficiente do que o que está sendo feito. Então, eu acho que o trabalho para tentar evitar que a percepção se torne negativa em torno desse tema, ele corre nessas duas mãos. Ele corre na mão da comunicação, do esforço de comunicação de um lado, e também num esforço de proposta para resolver os entraves muitos deles que o próprio governo criou, né? Porque a gente já tinha um mecanismo de distribuição, haja vista que a gente faz, né, programas sociais, Bolsa Família e tudo mais há muito tempo. Então, assim, o governo criou problema para si porque quis, né? E porque tem uma coisa meio mal intencionada aí no meio do caminho, que é complicada, mas eu vejo dessa maneira. Na questão que o Valdeci colocou, a questão dos preconceitos, os preconceitos existem, e a gente continua ouvindo essas porcarias desses argumentos, embora eles não tenham qualquer sustentação empírica. Então, e hoje está muito difícil você contra-argumentar com a ciência, né? Porque ninguém quer ouvir a ciência, as pessoas todas têm a sua própria ciência, né? É assim que funciona. Mas eu fico boba quando eu vejo, o próprio Guedes já falou isso, mas outras pessoas da equipe econômica já disseram isso, né? Que, renda básica, isso daí vira uma armadilha de pobreza, porque as pessoas não vão ter incentivo a trabalhar se receberem dinheiro do governo e tal. A gente viu, como você bem disse, Valdeci, esse mesmo tipo de argumentação existia em torno do Bolsa Família, só que agora a gente tem anos e anos e anos, décadas, na verdade, de estudos empíricos
não só sobre a experiência do Brasil com programas de transferência de renda condicional, como o Bolsa Família, mas a gente tem também essas experiências em outros países, e o que não falta são estudos empíricos e evidências coletadas pelo Banco Mundial, pelo PID, pela própria academia, pelas universidades, pelos pesquisadores, pelo IPEA, que tem um monte de estudos feitos a esse respeito, que mostram muito claramente que essa tese, esse argumento não tem validade, e não se sustenta. Assim, os fatos não sustentam, os trabalhos empíricos não sustentam esse argumento. Agora, é difícil, muito difícil, você dizer isso, que deveria ser fácil, né? Deveria ser fácil você dizer assim, esse argumento não vale, é só você pegar esse leque todo aqui de estudos que você vai ver que todos eles mostram que esse argumento não vale. Deveria ser fácil dizer isso para as pessoas, mas não é, né? Porque aí as pessoas vão dizer assim, não quero ver isso não vale, eu acredito nisso, é nisso que eu acredito e, portanto, é isso que eu acho. Então, esse é um desafio extra que a gente tem nessa discussão da renda básica, porque na questão das transferências de renda condicionais, o que acabou sendo aceito, assim, um pouco a contragosto por parte de algumas pessoas, mas acabou sendo aceito, é que como o Bolsa e outros programas de transferência condicional têm condicionantes, então as pessoas recebem desde que, né, cumpram determinados critérios, filhos na escola, vacinação, as coisas que a gente já conhece, isso daí aplacou um pouco esse tipo de argumentação, porque com isso foi possível dizer assim, não, mas olha só, não é só o dinheiro, né? Tem uma contrapartida. Num programa de transferência incondicional, como é a renda básica, em que não há condicionantes, então você está dando o dinheiro para as pessoas e ponto final, não tem nenhum tipo de condicionalidade, você não tem, como você tem no Bolsa Família, esse tipo de contrapartida, né, que ajuda a afastar essa argumentação falaciosa do a pessoa não vai querer trabalhar. Então, tem um desafio extra aqui. De novo, tem estudos mostrando, tem o caso da Finlândia, por exemplo, recente, tem outros estudos e outras experiências no Brasil, né, tem a experiência de Maricá com renda básica, enfim, tem outras experiências diversas que mostram no Quênia, enfim, vários outros países que mostram que isso não é verdade, mesmo para programas de transferência incondicional. Mas, de novo, você esbarra no negacionismo da ciência, né, e no negacionismo dos fatos. Então, eu acho que, de um modo geral, assim, a minha visão é que o que está valendo nesse momento é mobilizar ao máximo o número de pessoas que a gente conseguir mobilizar em torno dessa ideia e, de certo modo, usando esse momento da pandemia para tornar essa ideia da renda básica ainda mais acessível às pessoas, porque o momento pede. É claro que a gente está pensando numa coisa muito além da pandemia, mas a pandemia ajuda a remover determinados obstáculos. Não ajuda a remover todos os obstáculos, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai dizer assim, não, a gente vai dar dinheiro e as pessoas não vão mais querer trabalhar. Sempre vai existir isso, né? Mas pelo menos a gente consegue, eu acho, ter uma entrada bem maior do que a gente teria em outras circunstâncias, por causa da questão que a Paola falava mais cedo, da visibilidade das pessoas vulneráveis hoje. Sim, e acho que até essa questão do próprio mundo do trabalho, né? A gente viveu aqui no Brasil a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a questão da flexibilização, né? E hoje a gente tem um diálogo muito grande com trabalhadores e trabalhadoras que têm carteira assinada, portanto, não estão conseguindo receber o auxílio emergencial, que estabelecer esse critério. O Valdeci mesmo atendeu, né? Valdeci, algumas pessoas aí de Santa Maria com essa situação, em que na carteira não tem nem um salário mínimo, né? Porque é intermitente, é umas horas qualquer lá, e mesmo assim ele não consegue acessar outras possibilidades, porque é entendido como trabalho. E acho que tu tem eu super concordo contigo, assim, essa questão do quanto a pandemia, infelizmente, nós não gostaríamos de estar vivendo isso, mas o quanto trouxe para o centro do debate algumas realidades, né? Os próprios trabalhadores que acabam
quanto tempo de trabalho um Uber, né, que a gente tem muito aqui no Brasil, né? O Uber precisa trabalhar para conseguir pagar o aluguel do carro e sobreviver, né? E manter a sua família. Um professor, né, que precisa dar aula em 3 escolas, 4 escolas para conseguir garantir subsistência. Muitas vezes não tem horário de estudo para ele mesmo, né, para se retroalimentar. Então, é um pouco essas questões, assim, que eu acho que vem à tona e que, infelizmente, a gente ainda precisa derrubar muitos muros, né, que se constroem na volta. Mas acho que tu tem razão, por diversos caminhos e por caminhos meio dolorosos, assim, nós chegamos no Brasil na possibilidade de fazer esse debate. E, infelizmente, num governo que, de um modo geral, não tem contribuído para isso, né? Infelizmente. Não só na política da renda, mas como na política de saúde, de segurança da população, enfim, de um modo geral. Eu acho que nós já consumimos aqui 50 minutos de live com a Mônica. Acho que quero super te agradecer, assim, é muito bom conversar contigo, Mônica. Eu vou recomendar a turma aí que está nos assistindo, a Mônica tem uma página no YouTube que ela dá algumas aulas de economia com maestria, e não é o economista, a gente consegue entender o que ela está falando, porque eu sou assistente social, não sou da economia também. Então, eu acho super válido quem quiser acompanhar aí o trabalho da Mônica, eu acho que é maravilhoso e ajuda a gente a compreender um pouco o sistema do pensamento econômico, né? Então, acho que é massa, assim, muito massa. Quem puder acompanhar no YouTube, show de bola. Valdeci, quer finalizando aí? Não, eu só quero também agradecer. A gente teve aqui também uma boa aula, né, nessa área, e eu quero dizer, Mônica, que tu tens aqui em nós um grande parceiro nessa luta, né, em questão da renda básica. A gente precisa, logicamente, muito, em função de tudo que você falou, muito mais argumentos para que a gente possa ir constituindo, de fato, né, uma massa crítica que vá compreendendo a importância, né, desse movimento. Mas eu quero te agradecer muito por essa possibilidade aqui, né? Estou muito feliz, muito obrigado, e que a gente possa ter outras oportunidades para continuar discutindo renda básica. As tuas alunas aqui já estão se manifestando aqui, viu? Estou vendo. Então, eu botei de propósito, a gente teve várias pessoas comentando, mas é que se a gente vai botando as informações, acaba cortando pensamentos da pessoa. Obrigado mesmo, Mônica, né, que continue sempre defendendo essa batalha, um dia a gente vai ser vencedor, e certamente também muito cuidado aí na luta da saúde aí nos Estados Unidos, enquanto a gente também está muito preocupado aqui no Brasil com um governo que, diferente do resto do mundo, é totalmente contrário a todas as orientações da OMS e de qualquer outra autoridade. Aqui, como você falou, lamentavelmente, o achômetro é mais importante que a ciência. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês dois, agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco. Contem comigo como aliada aí também nessa luta. Sei que nós continuaremos engajados e teremos mais conversas, certamente. Eu vou dar um alô para a TT, porque foi ela quem apareceu aqui, dizendo que é aluna lá no canal. Enfim, obrigada, Paola, pela menção ao canal. Quem quiser ir lá para ver, tem um monte de vídeo lá sobre economia, um monte. Aí, ó. Os alunos tudo aparecendo aí, ó. Alunos do Basicão. Legal. Mônica, super obrigada. Seguimos na luta. A Rede Brasileira de Renda Básica conta muito contigo. A Tati, nossa vice-presidente, mas eu sou diretora da rede e a gente tem te acompanhado muito, agradece muito o teu envolvimento militante, assim, pelas redes, porque tu é muito seguida, então é muito importante quando tu te posiciona publicamente, e para mim, especialmente, como mulher feminista, é muito bom ter uma mulher que faz esse debate na economia, onde é um lugar que a gente vê muitos homens. Então, só amor por ti. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Um abraço. A gente está com inveja, né, Valdeci, que ela está lá com os bracinhos de fora e a gente cheio de casaco aqui no Rio Grande do Sul, 9 graus, mas é isso. Um abraço. Beijo, gente. Muito obrigada, viu?